Poucos salgados conseguem despertar tantas lembranças quanto a coxinha. Crocante por fora, cremosa por dentro e presente em festas, padarias e encontros de família. Mas antes de conquistar o Brasil, ela escondia uma história que atravessaria gerações. Hoje ela parece simples. Mas sua história está ligada à transformação da cozinha brasileira e a uma época em que receitas precisavam ser criativas, econômicas e capazes de alimentar muitas pessoas. No final do século XIX, o Brasil vivia profundas mudanças. Nas cidades, novos hábitos surgiam, e as cozinhas começavam a transformar ingredientes simples em receitas que conquistariam as ruas. E foi nesse cenário que surgiu uma das histórias mais repetidas sobre a coxinha, a de um menino da nobreza, uma cozinheira habilidosa e um prato que teria sido criado para agradar a um desejo muito particular. Segundo a versão mais famosa da história, a criança teria preferência por coxas de frango. Um dia, quando não havia quantidade suficiente, alguém teria encontrado uma solução inesperada. Ela teria desfiado o frango, preparado uma massa ao redor da carne e moldado tudo no formato de uma pequena coxa. Assim teria nascido, segundo essa tradição, a famosa coxinha. Mas existe um detalhe importante. Essa história é uma lenda popular. A origem exata da coxinha não é comprovada por um único documento. E talvez seja justamente esse mistério que tornou sua história tão fascinante. O que sabemos é que, com o passar do tempo, a coxinha deixou as cozinhas particulares e encontrou um novo lar nas ruas, nas padarias e nas festas brasileiras. Nas primeiras décadas do século XX, a coxinha já começava a aparecer cada vez mais nas vitrines e balcões. Era barata, prática e tinha algo que poucos alimentos conseguiam oferecer: sabor de comida feita em casa. Para muitas famílias, a receita virou também uma forma de sobrevivência. Pequenos vendedores começaram a preparar salgados para vender nas ruas, transformando farinha, frango e criatividade em renda. E foi assim que ela entrou na memória de milhões de brasileiros, no aniversário simples, na festa da escola, na reunião de família e naquele lanche comprado com as últimas moedas. Para alguns, era apenas um salgado. Para outros, era o sabor da infância. E para muitas famílias, aquela pequena coxinha representava momentos que o tempo jamais conseguiu apagar. Anos depois, uma mulher encontrou um antigo caderno de receitas pertencente à sua avó. Entre páginas amareladas, havia uma receita de coxinha escrita à mão. Ela reconheceu imediatamente aquele formato. Era a mesma coxinha que a avó preparava quando a família passava por dificuldades. Uma receita simples que sempre aparecia quando faltava dinheiro. Naquele instante, ela percebeu que a receita não tinha apenas alimentado sua família. Ela havia ajudado a mantê-la unida nos momentos mais difíceis. Ela então decidiu fazer a receita novamente. Não para repetir o passado, mas para garantir que aquela memória continuasse viva nas mãos da próxima geração. Naquela noite, a família voltou a se reunir. Cada coxinha colocada sobre a mesa parecia carregar uma lembrança, uma dificuldade vencida e uma história de amor. Talvez nunca saibamos com absoluta certeza quem moldou a primeira coxinha. Mas sabemos algo muito mais importante: milhões de pessoas ajudaram a transformar aquele salgado em parte da história do Brasil. Porque algumas receitas não sobrevivem apenas pelo sabor. Elas sobrevivem porque alguém se lembra de uma mãe, de uma avó, de uma infância ou de uma mesa onde, apesar das dificuldades, nunca faltou amor. E talvez seja esse o verdadeiro segredo da coxinha. Ela nunca foi apenas um salgado. Foi memória, trabalho, criatividade e afeto, passado de mãos em mãos. Agora me conte, qual receita lembra alguém que você ama? Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe o seu like, porque ele ajuda muito o nosso canal a continuar trazendo receitas, memórias e histórias que atravessam gerações. E agora eu quero saber de você. Qual prato lembra alguém especial na sua vida? Conte aqui nos comentários. Também ative o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado por fazer parte desta família. Até a próxima história.